com muita informação e contando que essa discussão sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem rendido e muito. A gente já contou aqui, inclusive em tempo real, que alguns parlamentares da oposição têm reclamado dessa atuação de Eduardo Bolsonaro, chamando de muito radical, que estaria até um pouco incontrolável. Mas agora, Eduardo Bolsonaro disse nesta sexta-feira sobre o deputado Nicolas Ferreira. Não é de hoje que Eduardo tem feito, então, alguns apontamentos, até mesmo sobre o governador de São Paulo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e agora reclamando sobre Nicolas Ferreira, que ele reconhece que Nicolas Ferreira é muito ativo nas redes sociais, é muito forte, e relembrou, inclusive, quando Nicolas Ferreira fez um discurso muito duro na Câmara dos Deputados, usando aquele adereço, inclusive, Arthur Lira reclamou, Eduardo saiu em defesa de Nicolas Ferreira, mas que agora o deputado mineiro não estaria sendo ativo sobre essa discussão dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro chegou a falar ainda que acredita que Eduardo tem a consciência, que o deputado Nicolas tem o entendimento do que de fato está acontecendo, mas está faltando um certo engajamento de Nicolas Ferreira nas redes sociais, ele que sabe usar muito bem, sabe fazer um vídeo, viralizar nas redes sociais, mas ainda não tem feito esse engajamento. Está aí, então, essa reclamação de Eduardo Bolsonaro sobre a atuação de Nicolas Ferreira nas redes sociais. E não é somente Eduardo que tem reclamado de forma reservada, outros nomes do núcleo do Bolsonaro também tem reclamado. Vamos ouvir, então, as nossas comentaristas, começar com a Deise Chocari, que está com a gente nesta sexta-feira. Seja bem-vinda, Deise. E eu quero te ouvir essa reclamação de Eduardo Bolsonaro. Ele esperava esse apoio unânime realmente dentro do Partido Liberal, dentro da oposição? E aí, era esperado que não iria receber um apoio 100%? Ou o que está acontecendo de fato? Bruno, a gente tem que lembrar sempre, né, que política é estratégia e principalmente estratégia de bastidor, né? Então, quando o Eduardo Bolsonaro ele entra em atrito com uma parte do núcleo do PL, com alguns aliados, ele está justamente prejudicando essa articulação de bastidor que pode tornar a direita forte para 2026. Então, agora a gente vê essas críticas em relação ao Nicolas. O que ele deveria fazer era o movimento contrário, já que ele é um herdeiro do capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um herdeiro natural, ele deveria usar esse capital político dele para unir toda a direita, ou em torno do nome dele, ou em torno de um nome comum, e não dividi-la, para não chegar em 2026 com essa nova direita fragmentada, né? Então, eu entendo que é um erro não fazer essa articulação de bastidor e não reunir todos os articuladores políticos, principalmente dentro do núcleo duro do PL. Eu quero ouvir uma análise da Mônica Rosenberg, inclusive advogada, viu, Mônica? Para não dar confusão na internet. Ótima tarde a você. Nicolas Ferreira acerta ao não engajar com Eduardo Bolsonaro, não alimentar essas discussões sobre os Estados Unidos. Ele está tendo esse olhar para o seu eleitorado ao não andar ao lado de Eduardo Bolsonaro com essas ações nas redes sociais? O que o Nicolas e muitos outros da direita e da oposição perceberam é que não está muito claro o que Eduardo Bolsonaro está tentando conseguir. Ele se autoexilou, explicando que ele ia pedir que as autoridades americanas fizessem pressão para que o Estado de Direito fosse respeitado no Brasil. E aí não ficou muito claro o que era essa pressão e o resultado, que até ele mesmo já declarou que não era exatamente o que ele queria, acabou sendo algo que, primeiro, prejudica os próprios apoiadores, prejudica o agro, prejudica os fabricantes de aço, café. Então, atrapalhou quem apoiava o clã Bolsonaro e todo o bolsonarismo. Atrapalhou, digamos, a narrativa da oposição, porque fortaleceu a esquerda, fortaleceu o presidente Lula, que agora veio dizer que, poxa vida, olha aí, o Brasil está sofrendo. Então, acabou sendo um pouco um tiro no pé, que certamente não era a intenção de Eduardo Bolsonaro. E aí, a direita, que precisava, nesse momento, se unir e que precisa estar forte e que precisa ter um nome robusto para poder chegar forte neste momento de fragilidade do governo atual, acabou ficando aí nesse impasse. E entendo que o Nicolas está esperando, né? Ele está aguardando para ver o que vai acontecer, porque, afinal, Eduardo Bolsonaro está falando direto com Steve Bannon, que nós sabemos que é perigoso, que é muito poderoso e que distorce as coisas.
E o Nicolas aqui está olhando para o eleitorado dele, assim como tantos outros nomes da direita. Nós vimos o Zema, por exemplo, também sendo criticado. E isso é muito ruim, porque a direita precisa se unir. As eleições de 26 estão chegando e é um momento bem importante.